Olá, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui presentes. Eu sou o Ricardo Moutinho Guilherme, sou médico, sou colega médico. Hoje o webinar que nos vamos conversar aqui sobre breves minutos, para não sermos muito chatos, muito enfadonhos, vai ser sobre este tema que muita gente me pergunta. Já sou médico, acabamos agora, ou estamos quase mesmo a acabar o curso de medicina, que é aquela altura em que temos também a fazer algumas decisões, a que é que eu me vou dedicar, que especialidade é que eu vou escolher, o que é que eu vou fazer, vou especializar, não vou, o que é que eu vou fazer. E, portanto, foi nessa altura que eu também decidi em verdade, por esta área da medicina estética e, portanto, como é uma altura muito crucial do nosso percurso, obviamente que a pós-graduação, a formação avançada em medicina estética não está só direcionada para médicos nesta altura, mas digamos que é a grande maioria dos colegas é nesta altura que toma essa decisão, depois acabando mais cedo ou mais tarde por fazer esta formação em medicina estética e, portanto, para vos ajudar um bocadinho o que é que me levou a escolher e que caminho é que tomei para dar um bocadinho a minha experiência que me perguntam tantas vezes. Para me apresentar um pouquinho, eu sou o Ricardo Moutinho Guilherme, eu sou especialista em Medicina Geral Familiar, e tenho competência em Medicina Estética aqui em Portugal. Eu formei-me em Medicina, acabei o curso, o mestrado em Medicina na Universidade Europeia em Madrid, em Espanha, dos quais fiz um ano na Universidade da Amembi Morumbi, em São Paulo, no quinto ano, digamos, com um intercâmbio internacional, semelhante a um Erasmus. Depois, terminando o curso, formei-me, especializei-me em Medicina Geral Familiar, porque eu gosto muito e ainda pratico. Neste momento acabei as consultas do dia da Medicina Familiar, que é uma das minhas duas paixões, junto com a Medicina Estética. Não consigo escolher nenhuma das duas, por isso é que me dedico ainda às duas. E foi quando eu comecei o internato de Medicina Familiar que enverdei pela formação em Medicina Estética e dedicar-me também nessa altura às duas áreas em paralelo. Neste momento trabalho na CUF, no Centro de Saúde CUF, em Mem Martins, em Sintra, que foi onde eu também tirei a especialidade em Sintra. E depois dedico-me à medicina estética na Clínica Lab em Cascais e sou professor com todo o gosto e prazer na APNA, que faz parte da AMIR em Portugal, que é uma universidade espanhola em Madrid. E, portanto, um bocadinho para nos mostrarmos de que é que consiste a formação em medicina estética, e estejam à vontade para me interromper ou escrever no chat, que depois também no fim já me debruçarei sobre as perguntas. O público-alvo destina-se a médicos, é uma formação exclusivamente para médicos, é uma formação que consiste em 60 créditos convalidados internacionalmente, tem certificação pela DGERT e diploma universidade pela Universidade à Distância de Madrid. Tem uma duração de 8 meses, com início em maio já deste ano, e um formato semipresencial. O que é que isto quer dizer? As aulas são gravadas em alta definição, podendo escolher quando estamos a frequentar a melhor hora para se ver, porque a maioria das pessoas vão fazer em horário pós-laboral, estão a tirar a especialidade, a trabalhar, ou o que for, e assim têm a possibilidade de se formarem ao mesmo tempo nesta área. E podem escolher o dia e hora que melhor aprazer à pessoa para que seja o mais conveniente e mais tranquilo possível de ver, de visualizar estas aulas sobre todos os temas. Depois tem muitas horas, até uma forma bastante completa de práticas sobre todos os temas, com pacientes reais. Toda a gente mete a mão na massa, digamos assim, e muitas vezes. Cada pessoa repete muitas vezes todos os procedimentos. E depois temos uma equipa docente que eu gosto muito, dos médicos e colegas com quem trabalhamos, são especializados e reconhecidos neste setor, especializados especificamente na medicina estética. E, portanto, as videoaulas ficam e junto com os apontamentos, portanto, há depois também apontamentos associados à aula para ser material de estudo e até consulta depois a posteriori durante a prática clínica. Ficam disponíveis numa plataforma. São divididos em 9 grandes módulos, depois cada módulo tem subcapítulos. Em cada um dos módulos há um exame que elimina esse módulo, digamos assim, completando cada módulo através de exames parciais, não há necessidade de fazer depois um exame final. E depois há também tutorias periódicas com a coordenadora, normalmente é com a Joana, em que nessas tutorias é online, é presencial, digamos, não é presencial, é online, mas é em direto, é isso que eu queria dizer, é em direto para esclarecimento de dúvidas, de qualquer coisa, sugestões, ela tem todo o prazer em esclarecer. Depois as práticas serão em Lisboa, um fim de semana inteiro com pacientes reais, mais uma vez toda a gente a pôr a mão na massa, toda a gente a picar, em grupos muito pequeninos, com vários professores, vários pacientes reais. Depois dessa prática em Lisboa, há também uma semana intensiva e é literalmente de segunda a domingo com pacientes reais
de segunda a domingo e é de manhã à noite, ou seja, são 7 dias ali a picar. Há colegas que chegam ao quarto, quinto dia já estão exaustos de tanto picar e, portanto, mais vale a mais do que a menos a nível prático. E depois, obviamente, para a convalidação de esta pós-graduação de junto da DGERT, digamos assim, há a realização obrigatória de um trabalho final, como se fosse uma tese final sobre um tema à escolha, por grupos pequeninos, por grupos de 2 ou 3 colegas. Estes são os apontamentos que são fornecidos junto com cada tema. Por exemplo, este é sobre anestesia, este sobre ácido hialurónico do meio e o terceiro é sobre anatomia. Mais uma vez, cada módulo, cada subcapítulo tem uma extensa bibliografia que podem sempre ser consultadas a posteriori para qualquer dúvida depois durante a prática. Portanto, inclui esta parte teórico-prática, um acompanhamento constante online, através de chat, reuniões periódicas com a coordenadora e depois de práticas de forma intensiva, com muitas horas, para que não falte nada. Estes são os 9 módulos, portanto, o módulo 1 debruça sobre os aspectos gerais, a introdução à consulta de medicina estética, fotografia, vídeo, comunicação, que é mais específica nesta área. Depois o módulo 2 de lasers, o terceiro de estética facial, e depois aqui incluímos toxinas botulínicas, ácido hialurónico, mesoterapias, microneedling, fios, plasma rico em plaquetas, todo o conjunto de procedimentos aplicáveis à região da face. Depois da área capilar, na área capilar é mais debruçada sobre a tricologia, também uma área muito crescimento, em crescimento acelerado em medicina estética. Depois a estética mais corporal, destes problemas, destas questões mais individualizadas de celulite, gordura localizada, ginecoestética, que também tem crescido muito esta área, muito interessante. Depois a parte mais da dieta e alimentação saudável, que muita gente procura esta parte do anti-aging. Hoje em dia há colegas só já dedicados ao anti-aging da reposição hormonal. Depois a avaliação global, ou seja, da questão de psicologia, de fazer aqui o coaching, de o papel do médico neste, encontrar aqui um meio termo e não entrar em exageros. Os aspectos práticos muito precisos da consulta de medicina estética, como é as questões éticas, eu também vou já falar um bocadinho, dar uma ou duas pinceladas mais à frente, sem ser muito extensivo. E depois outros aspectos, nomeadamente a ecografia, que tem crescido muito, a oncoestética e depois técnicas para o futuro. Mais uma vez, este é um dos vídeos, digamos, das aulas práticas que se pode visualizar em casa. Portanto, ao visualizar em casa, as aulas vão ter conteúdo teórico e demonstrações práticas em paciente também, para depois, chegando à prática, ser mais fácil fazer esta transição. Isto depois são as práticas presenciais. Este foi o último curso aqui em Lisboa, em que, como veem, são grupos de 5, 6 colegas no máximo. Alguns grupos até chegam a ser de 2 ou 3. Portanto, conforme essa distribuição, e depois estas práticas presenciais em Madrid, que são 7 dias intensos. Por acaso aqui está um erro, não é? No dia 6, repete 2 vezes, mas é dia 7, são 7 dias em que se debruça literalmente todas as técnicas em medicina estética e literalmente toda a gente, a não ser que não queiram, põe a mão na massa e literalmente muitas vezes as mesmas técnicas, até todas as dúvidas ficarem esclarecidas e a prática ser, para terem confiança para depois transitarem sozinhos para um consultório. Como eu disse, debruçámos-nos, quer nas teorias, quer nas práticas, sobre todos os procedimentos literalmente em medicina estética. Ácido hialurónico, estes são os principais, toxina botulínica ou Botox, bioestimuladores de colagênio que estão num crescimento exponencial nos injetáveis, lasers, carboxiterapia, microagulhamento, plasma rico em plaquetas, tratamentos corporais, literalmente tudo. Mais fotos de aulas práticas e depois, mais uma vez, se forem excluindo os exames de escolha múltipla ao longo de cada módulo, basta um mínimo de 70% das respostas corretas neste cômputo de exames totais para se excluir de uma avaliação final. Obviamente, se a pessoa preferir e optar pela avaliação de final, também é perfeitamente válido. Depois há também o trabalho final, que normalmente toda a gente aprova, porque os alunos até acabam por gostar do tema que escolhem e até vão sempre um pouquinho mais além. Tem-me perguntado muito sobre isto da questão da competência em medicina estética. Neste momento está em processo de submissão para a certificação na Ordem dos Médicos, ou seja, a APNA já submeteu junto da Ordem dos Médicos, a certificação para ser reconhecida pela Ordem dos Médicos, está em processo. Segundo as últimas informações que eu tenho da parte da gestão da pós-graduação, está em processo de finalização desta questão. É uma questão de meses agora até ser reconhecida, para depois ser pedida a competência em medicina estética para os alunos da APNA. Eu queria deixar também aqui alguns
vai ser muito curto, tem alguns truques e dicas, digamos assim, alguns conceitos práticos da consulta. O que é que difere a consulta médica na área de medicina estética específica do resto das consultas? Porque depois também cada consulta em cada especialidade tem as suas especificidades, obviamente, conversamos mais sobre uns assuntos e outros. Eu costumo adaptar muito a minha consulta que eu aplico na medicina familiar, obviamente com as suas derivações à medicina estética, porque isso ajuda muito a perceber muitas coisas. Há colegas que dizem que não interessa, interessa sempre tudo porque ajuda a perceber, a conhecer a pessoa, de onde é que ela vem, para onde é que vai, quais são as expectativas, se há aqui alguma coisa em específico a ter cuidado. Mesmo às vezes medicação habitual, suplementos que interferem com alguns tratamentos, às vezes com eficácia, com a durabilidade, então importa sempre tudo, alergias obviamente muito importantes, a tendência para sangramento logo à partida já nos vai deixar, hum, já vai poder deixar de dar a dica à paciente que pode eventualmente ter mais risco de hematomas, se está antiagregado ou anticoagulada, os hábitos tóxicos também podem eventualmente interferir com a eficácia de alguns tratamentos, vacinação, e isto houve alguns estudos com o Covid, mas eu aplico isto para todas as vacinas em que pode interferir com o tratamento. Eu costumo aguardar um mês antes ou depois de cada tratamento as vacinações para não haver interferência entre efeitos secundários. Viagens recentes, cirurgias planeadas, se são intervenções dentárias, por exemplo, trabalhar nesta região perioral pode eventualmente interferir com os tratamentos. Depois as rotinas de exposição solar, se a pele é hiperreativa, se precisamos ter ali mais algum cuidado na hora dos injetáveis, e a rotina dermocosmética que muitas vezes podemos aconselhar para maximizar os resultados de alguns procedimentos. Eu chamo sempre a atenção isto para os alunos, que os 4 princípios éticos são transversais a toda a medicina, já para não falar de outras áreas, mas há sempre um muito importante em medicina estética que eu chamo a atenção, que é a não maleficência, ou seja, o paciente, quando nos procura em alguma especialidade médica, vem com algum problema de saúde, muitas vezes não, na medicina familiar eu vejo muito isso de que vem fazer exames de rotina, mas sobretudo em algumas só vem porque tem algum problema. Na questão da medicina estética, vamos lá ver, a não ser que seja um problema médico de alguma cicatriz, ou alguma dismorfia, ou alguma assimetria grave, ou paralisia facial, que também já tive uma paciente, não vem com problema grave. Ou seja, o principal aqui é nós não fazermos o mal à paciente, e muitas vezes estamos a fazer o mal sem entrarmos naqueles exageros que muitas vezes nós vemos por aí na rua, e acho que a medicina estética não se trata disso, trata-se de, obviamente, potenciar a autoestima do paciente, que é uma parte, uma componente, uma faceta nossa muito importante, mas sobretudo não induzir que algum eventual transtorno dismorfofóbico, ou seja, um transtorno da imagem, se torne ainda pior, ou seja, sermos nós médicos com a nossa responsabilidade de propagarmos esse transtorno de imagem. Cuidado com as formas de divulgação também, ou seja, proteger sempre o paciente é um dever do médico. Às vezes há colegas que eu vejo a tomarem vias de que não acho bem ético fazerem alguns tipos de movimentações em redes sociais, os antes e depois, ter muito cuidado, pedir muita autorização da paciente, isto por escrito, oral, tudo, para termos a certeza que não se importa. Alguns colegas já são tipo influencers de que, não sei, atravessa algumas áreas da medicina e entramos aqui num campo sempre polémico e que eu gosto de evitar. O marketing e a construção da imagem ou da marca são muito importantes, sobretudo num setor exclusivamente privado como é a medicina estética, ou seja, não há um setor público em parte nenhuma, mas sempre com algumas barreiras que não devemos ultrapassar porque somos médicos, e não somos vendedores ou injetores, ou eu sei que há o intuito de vender um produto ou um serviço, mas primeiro somos médicos, ok? Para nunca nos esquecermos disto, mesmo eu me relembro muitas vezes, para não cedermos a muitas tentações que as há nesta área. O que é que nos distingue como médicos? Aqui é uma pequena gralha que é como médicos, é saber detectar e tratar complicações, sobretudo, ou seja, fala-se muito hoje em dia de intrusismo de outras pessoas e curiosos entrarem nestas áreas, esteticistas e cabeleireiras e tudo o que mexe e respira. O que nos distingue é saber detectar as complicações, tratar as complicações e, sobretudo, o potencial risco do que estamos a fazer, ou seja, estarmos muito bem informados. Porque muitas vezes o que dizem é verdade, que a ignorância é uma bênção. Neste caso, muitas vezes há pessoas que estão a fazer estes procedimentos sem qualquer autorização, indicação, não podem fazer. Não podem e acham que devem fazer porque não sabem do perigo que pode ter para o paciente. Nós, como médicos, não devemos ter medo de os fazer estes procedimentos, que muitas vezes sabemos os potenciais riscos, mas às vezes esse medo impede-nos de fazer, e portanto vê-se os dois extremos
da história, não é? Porque uns não fazem por medo e outros fazem porque não têm medo a nada. Cuidado com os três lemas da minha consulta, para não passar a este ponto que é muito importante, que é fazer uma boa consulta médica, como eu já expliquei até agora, ter um bom registro fotográfico, porque depois a paciente diz que tem isto e não tem, e estava assim e não estava. Se não tivermos fotos ou vídeos a comprovar, é todo um vazio que deixamos à adivinhação. E depois o terceiro é o consentimento informado. Sem o consentimento informado, qualquer procedimento nunca está isento de riscos, nem que seja um pequeno hematoma, e aí temos um vazio legal também em que nos metemos em alguns problemas. Cuidado com consultas ou procedimentos grátis, ou porque colaborações ou se oferecem. Isso obviamente depende de cada um é livre de fazer o que quiser, mas é muito pouco ético e muito pouco visto com não muito bons olhos pela comunidade médica quando estamos a oferecer consultas ou procedimento, porque estamos a desvalorizar o nosso trabalho, a nossa formação que é longa, extensa, cara, que nos sai do pelo e todos isso sabemos, tem longas horas de estudo, práticas, formações, e depois estarmos a oferecer isso é desvalorizarmos a nossa prática. Cuidado com isso, está bem? E depois exercerem no local apropriado, porque fala-se aí de colegas que fazem no vão de escada, ou na casa de banho, tem que ser numa clínica, num hospital, num consultório, farto-me dizer isso, com um kit de emergência, um contentor amarelo para descartar cortantes, asepsia, muito cuidado, separação de resíduos, tudo isso, de contaminados, porque nós estamos a lidar com sangue, com coisas que podem potencialmente contaminar e passar aqui, transmitir doenças, e portanto é muito importante termos esse cuidado. Faz parte da nossa responsabilidade médica termos esse cuidado, está bem? Ahm, eu também falo sempre muito com as minhas pacientes de que a medicina estética não reverte o processo de envelhecimento. É impossível alguém que tenha 50 ou 60 anos querer fazer parecer que tenha novamente 20 anos. Vai ficar mal, vai ficar exagerado, nunca vai conseguir atingir o objetivo e a pessoa vai ficar sempre insatisfeita e vocês também vão ficar frustrados porque nunca lá vão conseguir chegar. Não prometam milagres, ok? Eu costumo sempre dizer que às minhas pacientes milagres em Fátima e estamos agora perto do 13 de maio e, portanto, nessa questão sejam muito realistas, objetivos muito down to earth e sejam cautelosos no que prometem. O grande desafio da medicina estética é este, é a gestão das expectativas. Muitas das pacientes vêm com uma expectativa de que vão, de repente, transformar-se numa imagem do Instagram que viram e provavelmente está cheia de filtros. E isso é o nosso grande desafio hoje em dia. O que serve a medicina estética é para ajudar a mitigar, a adiar, a corrigir alguns pequenos sinais associados ao envelhecimento, ok? São as rugas dinâmicas que podemos torná-las, minimizá-las, digamos assim, porque com o tempo passam as estáticas, estas rugas, por exemplo, do terço superior, que pela contração ficam estáticas e podemos minimizá-las. A flacidez ou a ptose, que conseguimos também conseguir minimizar esta flacidez ou ptose, a perda de colagênio, o ácido hialurónico, conseguimos repor pequenos spots, pequenos pontos que podemos com muita exatidão, muita precisão, a perda de volume, sustentação, definição, as olheiras que podemos minimizar esse sinal de cansaço, esta parte do jaw, quando a paciente vem e diz que a cara está a derreter, com bioestimuladores de colagênio, por exemplo, as ou hipopigmentações, com a recorrer a peelings químicos, por exemplo, ou microagulhamento, ou combinados, os sulcos, estrias, celulite, com mesoterapias diversas, aparatologia, portanto, podemos ir corrigindo, adiando, tornando estes sinais de envelhecimento um pouco menos detectáveis, um pouco menos salientes, ok? É isso que eu gosto de dizer aos meus pacientes. Consentimento informado, mais uma vez, obrigatório, nunca passem este ponto. Se passarem este ponto, estão metidos num problema legal e aí depois digamos que é um fundo, é uma espiral sem volta, tá bem? E estou a dizer para todos os procedimentos, literalmente. Ácido hialurónico, aromaterapia, fios de PDO, plasma rico de plaquetas, mesoterapia, peelings, botox, bioestimuladores de colagênio, lasers, radiofrequência, mesmo a hialuronidases, que é a enzima que serve para reverter o ácido hialurónico. Qualquer tipo de procedimento injetável é sujeito a consentimento informado, injetável ou não, qualquer tipo de procedimento em medicina estética. Portanto, para recapitular, os três passos que nunca recomendo ultrapassarem são estes três, ok? Consulta, o consentimento e a fotografia, porque se passarmos um destes três, vão haver problemas, garanto-vos, está bem? É um mar de problemas. E se tivermos estes três, consulta bem feita, o consentimento assinado, o registro fotográfico, depois a questão técnica com mais ou menos prática, vai tudo correr às mil maravilhas, está bem? Porque temos o paciente com as expectativas adequadas, estamos com o consentimento informado, protegidos legalmente e à clínica também, porque senão não estamos. Diz lá o que é que pode correr bem e o que é que pode correr mal. E o registro fotográfico, que é a prova de como estava antes,
e como está depois, porque muitas vezes ou dizem que não viram diferença e é uma diferença abismal, ou dizem que tinha uma coisa e que não tinha antes, ou que já tinha antes, e depois ele diz que não disse, e é um problema, está bem? Quase a terminar, prometo não ser muito mais aborrecido. Técnicas por onde começar, que me perguntam sempre que eu considero as mais seguras. O plasma rico em plaquetas, que é basicamente o nosso sangue em que nós centrifugamos e purificamos, extraindo daí as plaquetas, e ao reinjetar as plaquetas que contêm os grãos alfa dentro destas e que libertam os fatores de crescimento que estão dentro dos grãos alfa das plaquetas, esses fatores de crescimento vão fazer que a pele rejuvenesça. E é aplicável tanto para terapias capilares, terapias na pele, cicatrizes, tem muitas indicações e é muito seguro porque é o próprio sangue da própria paciente. Carboxiterapia. Carboxiterapia vamos debruçar depois mais, mas muito sucintamente é a injeção do gás carbónico. O gás carbónico é este gazinho que temos nas águas das pedras, digamos assim, na água com gás, que ele tem propriedades termais, ou seja, nas termas é o gás que dá estas propriedades que as pessoas procuram nas águas termais e, portanto, ao injetarmos este gás carbónico, o que ele vai fazer é estimular esse tecido a ser hiperoxigenado pelo nosso próprio corpo. É um mecanismo muito natural e, mais uma vez, muito seguro. Toxina botulínica, considero também uma das mais seguras, porque mesmo assim o Botox é preciso errar muito grosseiramente para correr mal, ou seja, é muito seguro mesmo assim. Obviamente, para ficar perfeito, perfeito, é preciso alguma prática, mas para correr bem, tendo os princípios básicos da teoria e da prática, corre sempre bem. Depois temos a questão da mesoterapia. Algumas mesoterapias são mais duvidosas do que outras. Se utilizarem mesoterapias como tem estes frasquinhos aqui, que dizem especificamente injetáveis, vão estar sempre mais seguros e mais com resultados melhores. E depois o microneedling também vamos praticar, vamos fazer nas práticas, também é muito seguro, é muito difícil correr mal e é uma técnica que pode ser combinada com diversas outras técnicas. Os injetáveis, nomeadamente o ácido hialurónico, os bióstimos de colagênio, é preciso conhecer muito bem o produto que estamos a utilizar, porque mesmo dentro do ácido hialurónico há muitíssimos tipos diferentes de subtipos de ácidos hialurónicos, há centenas, e portanto temos que conhecer bem o produto que temos na mão, dentro da seringa, obviamente garantir a asepsia e a experiência técnica também, obviamente, faz diferença como em todas as áreas, mas lá se chegará. Isso é a curva de aprendizagem. Um cirurgião que está a começar a sua carreira, obviamente vai ter muito menos experiência que um cirurgião de 30 anos, mas obviamente pode lá chegar com a experiência certa. E depois não abdicar nunca da qualidade e segurança em função do preço. Ou seja, coisas como compressas, álcool, agulhas, seringas, luvas, são coisas muito baratas. Eu vejo muitas vezes os colegas a pouparem compressas, ou álcool, ou seringas, ou luvas. Eu não sei quanto é que custa cada luva. Às vezes cada compressa individualmente. Eu não sei quanto é que custa e vejo colegas às vezes a pouparem, mas garanto-vos, não é aí que vão ficar ricos. Portanto, cuidado com a qualidade dos serviços que prestam e não abdiquem nunca da segurança, tá bem? Porque não vão beneficiar em lado nenhum. Praticamente a acabar, só para deixar esta reflexão. Hoje em dia, o grande grupo etário da medicina estética está situado nos 35 a 50 anos de idade, sendo que cada vez mais tem vindo a baixar, ou seja, neste momento o segundo grupo etário já é dos 19 aos 34, com este grupo cada vez mais aumentado de percentagem. Por isso é que eu digo que temos de ter muito cuidado, porque cada vez as pacientes vêm mais cedo. Obviamente que eu sou a favor, muito a favor, dos tratamentos preventivos minimalistas, que se podem começar mais cedo, mas muito cuidado com os exageros nestas idades, porque podem potencialmente criar um transtorno de imagem que depois é irreversível. E obviamente as mulheres ainda continuam a ser o grande grupo-alvo da medicina estética, com 85%, mas também é verdade que os homens têm vindo a crescer como grupo-alvo nesta área, e felizmente, e acho muito bem, o homem também tem direito a cuidar-se. Globalmente, as pacientes já procuram mais um tratamento minimamente invasivo ou preventivo, como eu disse, já é mais cedo, ou seja, é na prevenção, já não é para tratar só. Tem uma expectativa já mais clara dos resultados, seja através das redes sociais ou da informação que encontram online, já é muito mais terra a terra, já não vem com expectativas de grandes transformações. E estão abertas a novos produtos e tratamentos, desde corretamente indicados, já conhecem até propriamente o produto, já pedem uma marca muitas vezes específica, porque já têm alguma formação, às vezes errónea, mas já têm alguma formação que viram por aí. Mas, sobretudo, querem parecer pacientes felizes, naturais, relaxados, mas o mais importante, além de bem informados, é que os injetáveis não devem ser detectáveis, ou seja, um bom trabalho é que a paciente vê-se diferente, obviamente, tem que ver alguma diferença, mas alguém que passe por ela na rua não detecta imediatamente que fez procedimentos em medicina estética. Os tratamentos têm que ser individualizados, não optar pelo chapa 3
porque não vai correr bem, ou seja, o tratamento que é feito sempre em todos os pacientes de forma igual nunca vai correr bem, porque alguma vão acertar, mas a maioria vão falhar. Tem que ser muito individualizado, porque todas as faces são diferentes. Cuidado com as grandes novidades que se falam, muitas vezes vem algum laboratório prometer a última moeda, a última bolacha de pacote, alguma coisa extraordinária que apareceu e que promete milagres. Muito cuidado com esses produtos. Eu gosto de utilizar produtos que já tenham muito tempo, muitas décadas de mercado, porque são muito mais seguros, como em tudo em medicina. O que já tem muito tempo de mercado já foi estudado, já eventuais efeitos adversos foram descobertos e, portanto, há muita pressão na indústria com muitas promessas, mas a questão é que os efeitos adversos e os resultados milagrosos normalmente vão de par a par. Última diapositiva, os três pilares que eu sou a favor, que é o rigor técnico, ou seja, tudo o que eu já disse agora é ser rigorosos como médicos, como somos em todas as outras áreas, porque às vezes os colegas esquecem-se que também estamos a ser médicos na área de medicina estética. Formação constante é muito importante, ou seja, saber congressos, artigos, tempo de estudo, como qualquer outra área também da medicina. E depois a procura pela excelência, eu ter uma equipa competente, muitas vezes não conseguimos no início, o gostar do que se faz não é obrigatório, mas eu acho que, na minha opinião, ajuda muito, ajuda a ter mais brio e imprimir um cunho pessoal, mas sobretudo também a experiência, obviamente, vai dando a excelência. E terminando já com esta curva de Dunning-Kruger, para não, quando estiverem neste pico de quando no início se começa a praticar e parece que já sabemos tudo, muito cuidado, porque temos de ter sempre aquelas borboletazinhas no estômago, aquele friozinho que dá quando vamos aplicar algum procedimento. Temos que estar muito concentrados, saber bem o que estamos a fazer, porque nunca sabemos tudo. Eu gosto de manter neste slope of enlightenment, que é a curva de aprendizagem, estar sempre a aprender e a atualizar-nos, ok? Menos é mais, o melhor é a simplicidade e a naturalidade, ok? Isto foi um artigo de uma paciente que, como eu referi há bocado, que tem uma assimetria facial, uma paralisia de Bell, e que também com combinação de técnicas em medicina estética ajudei a recuperar esta autoestima, esta simetria da face e ela ficou muito, muito contente com este resultado final. Fico ao dispor, se tiverem aqui dúvidas, eu vou só verificar se há dúvidas, se alguém quiser questionar alguma coisa, estou mesmo à disposição, ou mesmo através das redes sociais, do que viram por aqui, contactem-me à vontade, tenho mesmo todo o prazer em esclarecer.